Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 14, e o capítulo é bem extenso, então eu não lerei todos os versículos, a gente vai ler alguns versículos e depois a gente vai acompanhando aí. Então acompanhe comigo e eu vou citando os versos que nós vamos lendo. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozés e a outra Sané. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmase, e a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor não nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo quanto inclinar o teu coração, e eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Diz, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens, e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos, e não subiremos a eles. Eles, porém, disseram: subi a nós, então subiremos. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isso nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu que essa primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Verso 24, verso de número 24 e 3. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Verso 27. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: teu pai conjurou solenemente o povo, e disse: maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos, por eu ter provado um pouco deste mel. Esse texto fala sobre uma batalha que Deus dá vitória ao seu povo. E eu queria que a gente meditasse nesse tema. Pelo que lutamos? Quais batalhas nós travamos? Aqui nós temos dois líderes que travam batalhas distintas. Obviamente o inimigo é o mesmo, mas o propósito é diferente. Nós temos Jonatas e nós temos Saul. Um luta pela glória de Deus, e o outro luta para estabelecer o seu próprio nome e o seu próprio reino. Muitas vezes nós somos tentados a lutar para estabelecer o nosso nome, a travar batalhas para que a nossa vontade, o nosso reino se estabeleça. Ao passo que a batalha correta, pela qual nós deveríamos lutar, e a batalha que o Senhor luta por nós, é aquela que nós lutamos pela glória de Deus. E pensando sobre batalha,
batalhas travadas por motivações corretas ou não. Tem um filme de guerra que eu gosto bastante, que se chama Gladiador. E no filme Gladiador, o general Maximus Decimus Meridius, ele retorna de uma batalha para Roma, e o imperador Marcos Aurelius, ele deseja, porque ele não vê no seu filho Cômodos alguém que estava apto para liderar Roma, e ele deseja então entregar o poder de Roma nas mãos do general Maximus para que ele devolvesse ao Senado. Só que Cômodos, desejando estabelecer o seu nome, a sua vontade, o seu reino, ele mata seu próprio pai para poder governar Roma. Ele persegue Maximus, o destitui do posto de general e traz divisão sobre Roma. Saul é muito parecido com Cômodos. Saul, ele persegue um dos seus comandantes, Davi. Saul, na busca por estabelecer o seu nome, o seu trono e a sua vontade, ele se torna um tirano, porque ele não luta pela glória de Deus, ele se apaixona pelo poder. Querido, é um risco grande para nós nos encantarmos pelo poder. É um risco grande para nós nos encantarmos com as glórias desse mundo e até mesmo com as bênçãos que Deus nos dá. Veja, Deus deu o reino a Saul. Só que Saul se apaixonou mais pelo reino do que pelo Senhor. Ele deveria governar a partir da sua intimidade com Deus, mas não é isso que ele faz. Ele se encanta pelo trono. Ele deseja estabelecer o seu nome e não glorificar o nome de Deus. E aqui então nós temos o texto começando com Jonatas e com esse filho do rei, o sucessor do trono, indo para uma batalha. Lembre-se, no nosso último sermão, no livro de Samuel, nós vimos Deus rejeitando Saul, porque Saul não deseja glorificar a Deus, ele é movido pelas circunstâncias, pela aprovação do povo, pela aprovação dos homens, ele oferece sacrifícios quando ele não deveria fazê-lo, e ele está o tempo todo tentando consolidar o seu poder, ele não quer perder o poder de maneira nenhuma. E agora eles estão em guerra contra os filisteus. Só que o texto termina dizendo, lá no capítulo de número 13, verso de número 22, sucedeu que no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Ou seja, há uma batalha contra os filisteus que estão oprimindo a Israel, eles dominam o ferro, há espadas nas mãos de todos os guerreiros filisteus, mas no exército de Israel só há 2 espadas. No exército de Israel só há 2 equipados para essa batalha. Milhares de carros, cavalos, espadas, arcos e lanças nas mãos dos filisteus. E o povo de Israel tem apenas 2 habilitados para essa batalha. E como que estão esses 2? Nós temos Jonatas, que é o príncipe, que é o sucessor do trono, e até esse momento ele sabe disso, ele ainda não foi escolhido Davi para ascender ao trono no lugar de Saul, e Jonatas, ele cumpre o papel, de fato, de sucessor, de príncipe, e ele não teme os filisteus. Por outro lado, nós temos Saul, e Saul está escondido. Diz o texto que ele se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo de uma romeira, junto com 600 homens ali. Ele está com medo, ele tem todo um destacamento, toda uma guarnição de soldados para protegê-lo, e escondido. Ele não está no lugar que ele deveria, tampouco se encontra se preparando para a batalha. E a primeira coisa então que a gente aprende nesse texto é como que nós devemos lutar as batalhas do Senhor. Com fé. Com fé. Esse texto nos mostra o filho que salva. Jonatas, ele surge no texto com seu jovem escudeiro, e ele diz: passemos a guarnição dos filisteus.
que está do outro lado. E ele não faz saber a seu pai. Isso aqui já nos mostra algo que está implícito no texto. Ele não faz saber a seu pai, porque Jonatas não tem o coração como de seu pai. Ele sabe que seu pai tem medo. Jonatas não é movido por medo, ele é movido por fé. E ele, entendendo que isso vinha do Senhor, ele diz ao seu escudeiro: vamos atacá-los primeiro. Querido, você tem um exército fortemente armado. Imagine se os Estados Unidos entrarem em guerra com o Brasil hoje. É mais ou menos essa situação. Os Estados Unidos resolverem declarar guerra ao Brasil. E a gente dizer ainda assim: vamos atacar primeiro. Vamos para cima. Assim, não pode. Ou a Rússia declarar guerra ao Brasil. E a gente fala assim: não, vamos lá. Assim, mas a gente não tem condição. Jonatas sabe disso. E ele chama o seu escudeiro e diz: vamos, passemos a guarnição destes incircuncisos. O que Jonatas está nos ensinando? Ele confia no Senhor. E ele sabe das promessas. Ele diz no verso de número 6: disse Jonatas a seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura Yahvé, o Senhor, nos ajudará nisso, porque para Yahvé, o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Jonatas cita o nome de Deus, o nome pactual, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que se revela a Moisés como Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que escolheu um povo e se revelou esse povo, e guardou esse povo, e protegeu esse povo. Ele diz: esse Deus é quem nos sustenta, Ele é quem vai à nossa frente, e Ele é quem nos livra. Jonatas não diz: pode deixar que eu sou o cara e eu resolvo, me dá a 10 e a faixa. Pode deixar que eu jogo sozinho. Pode deixar que eu resolva. Ele não diz isso. Ele diz: o Senhor nos ajudará, o Senhor nos livrará. Para ele não tem nenhuma dificuldade de livrar com muitos ou com poucos. Jonatas sabe daquilo que havia acontecido no período dos juízes, quando Deus levanta Gideão para libertar o povo de Israel dos seus inimigos. E quando se reúne um grande exército juntamente com Gideão, Deus diz: não, são muitos, 32 mil homens. Manda embora os tímidos e os medrosos, cai para 10 mil. Você fala: não, 10 mil contra mais de 100, 1000 está pouco. Deus diz: não, está muito. Senhor, 10 mil? Mas pelo menos de 32 para 10 mil, pelo menos esses aqui são bravos. Esses camaradas têm sangue no olho, eles querem ir para a guerra. Então, é melhor ir com 10 que 32 mesmo. Porque os medrosos iam apavorar os demais. Mas Deus diz: não, é muito. Esses 10 mil brabos aí podem dizer que eles conseguiram se livrar pela sua capacidade. Manda ficar só 300. E com 300, Deus liberta o povo de Israel de um exército de centenas de milhares de inimigos. Jonatas sabe disso, que Deus já fez isso no passado. E ele confia no Senhor. Ele é ousado. Ele não espera pela passividade de Saul, ele se move por fé. Ele se move pelas promessas de Deus. Ele sabe quem é o Deus de Israel. E ele sabe que Deus poderia livrá-lo. Mas ele não se move em uma fé cega. Não é uma mera confiança no escuro. Ele consulta o Senhor. Davi, todas as vezes que ele ia para a batalha, ele consultava ao Senhor como rei segundo o coração de Deus, como homem segundo o coração de Deus. Jonatas faz o mesmo. Ele não vai para a batalha baseado no seu próprio entendimento, porque ele sabe que Deus pode livrá-lo. A questão é: Deus quer me livrar? Deus quer dar a vitória? E nós precisamos entender isso, querido. Deus pode nos dar a vitória, Deus pode nos fazer prosperar, Deus pode nos trazer a cura, Deus pode fazer o que Ele quiser. Jonatas entende a soberania de Deus, Jonatas conhece os atributos de Deus, ele sabe que Deus é bom, ele sabe que Ele é o Deus pactual, ele sabe que Deus é o seu Deus, e ele sabe que Deus é todo poderoso. Mas ele diz: Deus pode. Agora ele diz: será que Ele quer? Então vamos consultar o Senhor. E ele então
diz ao seu escudeiro: vamos nos achegar lá e vamos ouvir de Deus se é para a gente ir ou não. E ele faz então uma prova. Ele diz: se eles disserem subir para cá, então Deus está conduzindo. Lembre-se, Jonatas sabe que Deus é o soberano. Deus está nos dando o sinal verde para que a gente os ataque. Se eles dizem esperem aí, nós vamos até aí, a gente não espera coisa nenhuma, a gente vai embora, porque não é momento de batalha. Entenda, nós nos movemos por fé, e se mover por fé é se mover segundo a vontade de Deus e não a nossa. Se mover por fé não é se mover com a ousadia cega, querendo fazer que Deus nos abençoe. É isso que Saul faz. Saul leva a arca, quer levar a arca da aliança para que Deus os abençoe. O povo de Israel leva a arca da aliança para a batalha como um amuleto para que Deus os abençoe, para que Deus seja forçado a fazer aquilo que eles querem. Jonatas não age assim. Ele diz: se o Senhor quiser, então Ele vai nos direcionar. Querido, nós precisamos aprender a lutar as batalhas do Senhor e não as nossas. Nós nos frustramos e nos ressentimos porque muitas vezes nós queremos que Deus lute as nossas batalhas. Nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos, aquilo que nós planejamos. E quando Deus não nos abençoa e não faz, porque nós não consultamos, nós não oramos, nós não pedimos ao Espírito Santo que nos direcione, que nos dê paz, que abra e feche as portas segundo a sua vontade, porque a vontade dele é boa e não a nossa. Ele conhece todas as coisas, Ele é o Deus onisciente e nós não somos. Só que muitas vezes nos ressentimos, porque nós queremos que Deus se curve à nossa vontade, porque nós queremos que o nosso nome, o nosso reino e a nossa vontade seja feita. Jonatas não. Ele consulta o Senhor. Ele busca a face do Senhor. Ele diz: Deus, direciona. Mostra para a gente o que o Senhor quer. Isso não é ser imprudente. Isso não é tentar o Senhor Deus. Tem gente que pensa, isso aí é tentar a Deus. Não. Isso é, na sua sinceridade, rogar a Deus: me direciona, Senhor. Me mostra o caminho. E Deus mostra, querido. Um erro nosso é achar que a gente ora e a gente só precisa orar. Assim, não tem que orar, eu tenho que orar e ouvir Deus. O Espírito Santo fala com a gente, Ele nos direciona. Ele vai trazer paz ou não. Ele vai mostrar o caminho. Ele não nos deixou sós. Jesus disse isso: não vos deixarei sós. Eu vou enviar o Consolador. O Consolador é o Paracletos. É aquele que anda ao lado. É aquele que direciona. É aquele que vai nos conduzindo. Nós não estamos sós. O Espírito Santo é aquele que conduz o crente nas suas decisões, nas suas batalhas. Ele é quem dá força. Tentar o Senhor Deus é quando eu quero manipulá-lo. Teve o caso do rapaz da igreja que ele quis fazer uma prova com Deus aí, porque ele estava há muito tempo solteiro, ele queria logo namorar. Ele falou assim: Senhor, a próxima irmã que entrar ali pela porta vai ser a do Senhor para mim. E aí entrou a irmã, que ele não gostava muito dela, ele achava ela muito feia. Aí foi logo aquela irmã que entrou pela porta e falou: Senhor, eu estou falando sério, Senhor, a próxima que entrar vai ser do Senhor para mim. Há denominações que querem consultar o Senhor por meio da Bíblia, que olha no texto bíblico e fala assim: se o texto for positivo é sim, se o texto for negativo é não. Aí consultam 3 textos. Se tiver 2 não e 1 sim, é não. Se tiver 2 sim e 1 não, é sim. Falei: rapaz, primeiro, a Bíblia não foi escrita para ser lida dessa forma. Mas o que acontece muitas vezes? Aí deu não, só que a pessoa quer sim, o que ela faz? Consulta de novo. Ouvi falar de uma pessoa que chegou para um crente e falou assim: não, mas eu consulto as cartas do tarô, porque nas cartas do tarô direciona aí a minha vida, e aí a carta ali vai te mostrando. Ele falou: é mesmo? Ele não, e ali então é aquilo e tal. Aí ele perguntou assim: então quer dizer que se você virar a carta ali é a vontade ali de Deus ou de destino? Ele falou: então quer dizer que virou as cartas, você não gostou do que estava falando, você manda virar de novo, vai sair a mesma coisa? Ele falou assim: não. Eu falei assim: então manda virar de novo. Muitas vezes a gente age assim na nossa vida, a gente quer manipular
o resultado para que seja o que nós queremos. Mas não é isso que Jonatas faz. Ele tem um coração sincero, ele fala: Senhor, o que eu faço? Eu estou disposto a lutar, e estou disposto a ir embora, porque eu não quero lutar uma batalha que o Senhor não vai estar à frente. Querido, não queira lutar batalhas que Deus não vai à frente. Você vai se frustrar, você vai estar sozinho, você vai perder. Jonatas diz ao escudeiro, e olha que interessante o verso 7. Então o Jonatas é maluco. Quem se move por fé é meio doido, querido. Na Bíblia Sagrada, o pessoal que andava por fé não era um pessoal muito movido por uma questão racional, não. Você tem um exército bem armado, com 2 camaradas indo lutar contra eles, não faz sentido nenhum. Você tem um camarada que cai um machado lá no Rio Jordão, ele lança um pedaço de madeira para o machado flutuar. Você fala: esse cara está fora de si. Tem um menino morto, aí manda ele levantar. Fala: é maldade. Fala, mandar um morto levantar. Mandar um paralítico levantar é maldade. Assim, o cara está na cadeira de rodas, fala: levanta e anda. Você fala: não pode, não, isso é maldade. Isso não devia ser feito. Então veja, nós vemos os homens de Deus, os profetas, os apóstolos, eles não são gente muito normal aos olhos do mundo, na sabedoria do mundo. Entretanto, movidos por fé, conduzidos pelo Senhor, eles estão se movendo segundo a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus e não a própria. E Jonatas está nessa. E o escudeiro não está vendo muito, mas ele está na fé do Jonatas. Ele fala assim: ele é maluco igual, porque eu não sei você, se eu estou lá. E o Jonatas, eu sou escudeiro do Jonatas, e o Jonatas olha para a guarnição de Filisteu lá, tudo armado, e eu sou escudeiro dele, ou seja, só ele tem espada, eu não tenho. Vamos 2 para lá. E ele diz assim: vamos lá, lutar com eles, porque Deus vai dar vitória. Deus pode. Olha o que o escudeiro responde, verso 7. Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Querido, nós precisamos de mais escudeiros na batalha conosco. Quando nós nos movemos por fé, quando nós temos alguém do nosso lado para poder nos encorajar, para poder nos dar suporte, é muito melhor. Melhor é ser 2 do que 1. O cordão de 3 dobras não se quebra. Ali não está falando de casamento. A ideia, de fato, é da gente viver em unidade, em comunhão, não é para andarmos só. O casamento também. O casamento é melhor quando nós estamos juntos e temos o Senhor como a terceira dobra. Mas Jonatas tem o seu escudeiro ali lhe dando apoio. E querido, eu quero te encorajar para que você seja um escudeiro. Que você seja aquele que se coloca ombro com o líder do seu pequeno grupo para orar e encorajá-lo. Que se coloque ombro com o professor da sua classe de escola dominical para poder encorajá-lo, para poder dizer essa palavra: a tua disposição será minha. Se colocar ombro com o diácono, com o presbítero, você que é auxiliar de diaconia, com o diácono ali para poder encorajar, apoiar. Os homens de Deus, os líderes precisam ser encorajados e ter pessoas do seu lado para poder estar ombro com ombro, para poder estar ali junto com ele, porque não é fácil a batalha. O fato de ter fé e ir para frente de batalha não significa que não é difícil, não é pesado e que não precisa lutar. Jonatas vai para a batalha e diz o texto que ele vai passando pelos homens e o escudeiro vai matando na sequência. E Deus usa os 2. Deus dá vitória por meio dos 2. Querido, se dispõe nas mãos do Senhor para aliviar o fardo dos seus líderes, para aliviar o fardo do seu discipulador, para ser o escudeiro. Às vezes a gente só quer liderar. Às vezes a gente só quer assumir a frente. E quando a gente não está na frente, a gente acha que, então quem lidera que faça. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus só tem um que é herói, que é Jesus. Todos nós somos escudeiros. Às vezes Deus levanta pessoas para que possam liderar. E se eu não fui levantado para liderar, Deus me chama a ser esse escudeiro. Deus me chama a apoiar. Deus me chama a estar ali ombro com ombro.
Eu, como pastor da igreja, lidero, mas nas diversas áreas da igreja, eu sou mero escudeiro. Os ministérios têm os seus líderes, e eu não lidero esses ministérios. Os pequenos grupos têm os seus líderes, e eu não lidero esses pequenos grupos. Mas o que eu preciso fazer é estar ali dando suporte. Quando talvez o líder está desencorajado, ele está desanimado, para poder dar essa palavra, não, a tua disposição é minha. Nós estamos juntos, vamos caminhar. Deus vai dar graça, Deus pode. Deus quer usar a sua vida, querido, para ser um encorajador no meio do povo de Deus, para parar de ficar levantando problema, para parar de ficar levantando as dificuldades, para parar de ser aquele que desanima. Seja como Barnabé, o filho da consolação, aquele que enxerga as coisas boas, aquele que levanta aqueles que estão ao seu redor. Quando Natanael vem encontrar Jesus, porque Filipe o levou até Jesus, Natanael chega perto de Jesus, Jesus fala assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Fala assim, bênção, né, Jesus? Só que Natanael acabou de falar mal de Jesus. Assim, de Nazaré pode vir coisa boa? Você não presta, não. Jesus fala bem de quem fala mal dele. Seja essa pessoa. Seja um encorajador. Jonatas luta com fé. Luta na dependência do Espírito. Ele não se move por circunstâncias. Ele é conduzido pelo Senhor. E Deus o direciona. E Deus vai à sua frente. E a resposta é positiva. E ele vai. Na hora que ele se levanta, veja o que é dito para nós no verso de número 11. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos que se tinham escondido. Ele precisou se mover por fé, porque ele coloca diante do Senhor essa questão, mas ele não tinha plena certeza da vitória. Ele precisa se colocar em risco. Querido, na jornada cristã espiritual, nós precisamos nos colocar em risco. Nenhum desses homens de Deus que nós temos na Escritura Sagrada, quando se moveram em fé, tinham total conhecimento do que iria acontecer. Eles simplesmente ouviam a voz do Senhor e por fé se moviam em obediência naquela direção. A gente precisa de parar de querer ter todas as coisas sob nosso controle, domínio e conhecimento. Entenda, Deus está direcionando para cá, é aqui que eu vou, e Ele vai mostrar os próximos passos, porque a gente quer controlar. Nós, com a nossa mentalidade racional e querendo planejar todas as coisas, precisamos que Deus nos fale como se nós precisássemos de saber tudo. Onisciente é Ele, e nós então nos conduzimos na dependência dEle. Jonatas vai, ele só sabe uma coisa: Deus está aí na frente, então eu vou. A gente precisa orar mais e confiar mais no Senhor, querido. O Senhor vai à frente? Então eu vou. O que vai acontecer? Não sei, mas se o Senhor está à frente, vai ser bom. Porque se o Senhor não for à frente, eu não quero ir. É isso que Moisés diz em Êxodo 33. Não nos faça subir desse lugar se a tua presença não for conosco. Não, eu vou mandar um anjo à frente de vocês. Um anjo não basta. Mas eu vou dar vitória para vocês. Eu não quero a vitória se o Senhor não tiver. Mas a terra mana leite e mel, eu vou dar bênçãos. Eu não quero bênçãos se o Senhor não estiver à frente. Nós precisamos desejá-lo mais do que o ouro. Nós cantamos isso aqui nessa noite. E eles humilham, eles falam assim: o povo de Israel já está saindo dos buracos. A ideia do buraco aqui é das covas. Eles estão mortos, eles estão desmaiados, eles estão saindo das covas já, eles estão escondidos. É isso que eles estão dizendo, o povo está escondido, e Saul está escondido. O povo de Israel já está saindo do buraco. Já estão saindo aí das covas, das sepulturas. E aqui nós temos a primeira sombra que aponta para o nosso Senhor Jesus, porque nós temos o Filho saindo da sepultura para vencer os inimigos. Jonatas sai da cova para vencer o povo filisteu, o filho que vence. Ele vai e Deus dá vitória. 20 homens são mortos. Só que essa pequena vitória, porque o exército filisteu tem milhares de guerreiros, mas essa pequena vitória é suficiente
para desmaiar o povo filisteu. Olha que interessante o que diz o texto de número 14. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens. E verso 15, houve grande espanto no arraial dos filisteus, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Deus infunde medo nos filisteus, e a terra treme. Deus manda um terremoto ali, naquele momento, porque um homem se moveu em fé, porque um homem se colocou à disposição do Senhor, porque um homem se moveu na direção do Eterno, para fazer a sua vontade, lutando pela glória de Deus. Deus então luta, Deus então dá a vitória. Entenda, os filisteus começam a guerrear entre si. O povo de Israel não tinha arma para lutar contra eles. Como é que Deus dá a vitória? Eles começam a batalhar entre eles, e a espada dos próprios filisteus começa a matar os filisteus. Deus não precisa da nossa capacidade. Deus não precisa das nossas armas. Saul é o líder que não é movido por fé. Ele até tem aparência de piedade, ele até consulta o Senhor, ele até oferece sacrifícios, ele até profetiza, mas ele quer estabelecer o próprio nome. Ele é crente, ele está na igreja. Mais do que isso, ele é o pastor, ele é o rei, ele é aquele que lidera o povo. Mas ele não teme o Senhor, ele não ama o Senhor acima de todas as coisas. Diz o texto bíblico que está com ele o sacerdote, verso de número 3, Aías, filho de Aitube, irmão de Cabô. E é interessante, a gente não pode ignorar isso num texto narrativo, porque o narrador, ele traz uma notícia importante aqui para nós que estamos estudando o livro de Samuel desde o início. Ele diz que esse sacerdote é parente de Cabô, ou Icabode, foi-se a glória, que é filho de Finés, ele é descendente de Finés, só que Deus havia profetizado de que ele havia abandonado a descendência de Eli, que ele não os usaria mais. Nós temos um rei rejeitado e um sacerdote rejeitado. Deus não está com eles. Deus não está os direcionando. E então, Saul manda trazer a arca. Deus já está dando vitória, Deus já está operando poderosamente, usando Jonatas para isso, enquanto Saul está escondido e ainda mandando trazer a arca. Fala assim, manda trazer a arca. Só que Saul ouve que o povo que estava com ele, verso 20, todo o povo que estava com ele se juntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. E aí, ele desiste de trazer a arca. Ele quer usar a arca como amuleto, ele está ainda querendo consultar o Senhor, enquanto na verdade ele já deveria estar agindo. Ele não é movido pelo Senhor, ele é movido pelo medo. Deus já havia dado vitória, Deus já havia infundido terror. E esse rei legalista, com aparência de religioso e temente a Deus, como ele luta, diferente de Jonatas que luta pela glória de Deus e se move por fé, ele é movido por medo e ele luta pelo seu próprio reino. Veja o que ele diz no verso de número 24. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos. Ele faz um voto tolo, e ele estabelece que a guerra é dele, para que me vingue dos meus inimigos, que estão contra o meu reino, e contra o meu nome. Ele faz um juramento insensato, ele não pensa no bem do seu próprio povo, e ele que é movido por medo, quer infundir medo naqueles que estão com ele. Ele diz, maldito,
o homem. Ele não vai viver. Quem comer. Então vocês precisam de matar todo mundo. Ele estava morrendo de medo. Agora ele percebeu que estão tendo vitória, então vamos até o fim. Ele não é movido pelo Senhor. Ele está ali. Não veio dele essa vitória. Mas na hora que ele põe a mão e fala assim, agora eu resolvo porque eu sou o rei. Aí ele atrapalha tudo ainda. E às vezes a gente faz isso. Deus está querendo abençoar, a gente põe a mão. Assim, não, é isso aí, que benção. Aí a gente vai lá e atrapalha. Deus está conduzindo as coisas, a gente vai lá e abre a boca. E atrapalha tudo. Querido, nós precisamos aprender a ouvir mais de Deus antes de agir. Saul não faz isso. Saul não teme ao Senhor. Ele faz um voto que gera dor. O próprio Jonatas vai dizer no verso de número 29, meu pai turbou a terra. Porque entenda, queridos, o povo de Israel havia caminhado para poder lutar 24 quilômetros. Então, aqui nós temos corredores, o pessoal aqui gosta de correr, corre maratona. Agora você imagina, em batalha, durante um dia inteiro, você caminhar, às vezes correndo atrás do inimigo, 24 quilômetros, só que lutando. Só que em batalha. Imagine a tensão da batalha, a sua vida está em risco. O que deveria ser feito aí de forma estratégica e pensando no bem do seu povo e do seu exército? Saul não está lá lutando. Ele diz, vocês vão, mas vocês vão ainda de jejum. Eles deveriam, a cada determinada quantidade de espaço, ter um tempo para parar, para se reabastecer, para se reanimar, para descansar, para se alimentar. Mas ele não faz isso. Ele cria um obstáculo, um empecilho. E impede que o povo de Israel tivesse vitória total. Ou seja, o desejo dele, qual que é o desejo de Saul? Primeiro, botar medo no povo, para que eles o obedeçam. Em segundo lugar, ter vitória total. Sabe o que acontece por causa disso? Ele não obtém vitória total. O povo fica fraco. O povo fica desanimado. O povo gastou muita energia. Eles precisam reabastecer, eles precisam descansar, mas não, ele quer ir para cima. Isso não acontece. Mas Jonatas, de novo, ele volta, ele não ouviu esse voto do seu pai tolo, e ele vê um favo de mel, e ele pega esse mel e leva à boca, e diz o texto que seus olhos são iluminados. A necessidade que nós temos de lutar com mel, de lutar pela glória de Deus, mas tendo os nossos olhos iluminados pelo Senhor, nos alimentando. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais doce do que o mel. Sabe qual que é o problema nosso? A gente quer lutar, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer sem ser iluminados, sem ter os nossos olhos iluminados, sem sermos alimentados pelo Senhor, e a gente se desgasta, a gente se cansa. A gente segue a ideia de Saul. Eu vou servir, 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 eu vou lutar, lutar e lutar. E às vezes eu estou como aquele rapaz, aquele valente de Davi, que ele lutou tanto tempo que a mão dele ficou apegada à espada, ele não conseguia abrir a mão. Travou. E a gente está nessa, só querendo lutar, lutar, lutar. Só que chega um tempo que a gente cai de exaustão, a gente vai perder. Nós precisamos nos deleitar no Senhor. Perceber que há um momento de refrigério, há um momento de descanso, há um momento do secreto na presença do Senhor, sermos reanimados. Os olhos de Jonas são iluminados. E agora Saul descobre isso e diz, ele é macho, ele é brabo, ele quer infundir medo. E Saul diz o seguinte, verso 44, então disse Saul, Deus me faça o que bem lhe aprouver, é certo que morrerás, Jonatas, o filho que precisa morrer, é certo que morrerás, eu fiz um voto tolo,
que iria morrer quem comesse. Se você comeu, então você precisa morrer. Lembra, Saul é movido por medo e ele quer que o povo o tema e que o povo obedeça, mas sabe o que acontece? O próprio povo intervém e fala assim, vai matar Jonatas não. Quem deu vitória para a gente aqui? Esse povo não é muito crente, né? Ao invés deveriam dizer quem deu a vitória foi o Senhor, eles dizem Jonatas que deu a vitória para a gente. Ele portou como homem. Verso de número 45. Porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas, para que não morresse. Lembra? Saul quer mostrar poder. Mas como é que ele termina essa história? Como um rei fraco. O povo diz, não vai não. E ele precisa voltar atrás. E ele queria destruir os filisteus, ele não continua a batalha, ele vai embora. Quando nós queremos colocar o nosso nome, a nossa vontade, nós seremos frustrados, nós sairemos derrotados. Ainda que Deus opere pela sua graça, nós seremos humilhados. Aquele que se exalta, ele será humilhado. E Saul sai daqui humilhado. Ao passo que Jonatas, que lutou pela glória de Deus, ele sai honrado pelo povo. Ele operou grande salvação no nosso meio. O filho que precisa morrer. O herói que nos salvou. E Jonatas não morre. Saul estava disposto a sacrificar o próprio filho para ter vitória. Mas houve um pai que de fato ofereceu seu filho e não voltou atrás, para que nós fôssemos salvos e libertos. Jesus foi o herói que morreu no nosso lugar. O filho que deu a vitória e o filho que morreu, para que nós tivéssemos a verdadeira vitória. Querido, em face disso nós somos chamados a viver com fé, lutando pela glória de Deus, não esperando condições perfeitas ou total conhecimento para obedecer. Nós somos chamados a confiar no Senhor e a buscar a direção dEle na nossa tomada de decisão. O Espírito Santo é quem tem que conduzir a nossa vida, não as circunstâncias. Movidos por fé, não pelo medo, desejando glorificar o nome do Senhor, fugindo de uma aparência de religiosidade, antes ansiando por sermos imitadores do nosso Senhor Jesus. Deus os abençoe, que Deus nos dê graça. Vamos adorar a Deus com mais uma canção. Em seguida nós iremos orar e impetrar a bênção.